Amém? Vamos abrir em Mateus 16, 13. Mateus 16, 13. Espero que estejam todos bem. Se por acaso alguém não estiver, você está no lugar certo, para que tudo possa correr bem no teu coração, na tua vida. Como já foi pregado aqui, como já foi louvado aqui, o poderoso Deus tem autoridade, poder para alcançar onde você não é capaz de ir. Amém? Seja qual for a tua aflição, seja qual for a tua preocupação, há a solução. Respira bem fundo aí, respira bem fundo. Isso. Agora solta o ar. Se você fez isso, ainda tem solução para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram Mateus 16, 13? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Amém? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Podem se sentar, por favor. Pedro, ele é um personagem, ele é um discípulo que muito nos ensina, e muitos de nós, em algum momento, algumas características nossas, pode se identificar com Pedro. Ele se tornou um líder muito expressivo no seu tempo, ele era um dos que andavam mais próximos ao nosso Mestre Jesus, sempre entusiasmado, e não somente porque a figura de Pedro foi uma figura a qual Jesus se dedicou muito a ele. Tem muita história de Pedro junto com Jesus. Então, ele tinha que moldar Pedro, tinha que trabalhar o caráter dele, e prepará-lo, porque ele seria um pastor da igreja primitiva, ele iria liderar a igreja, então a responsabilidade de Pedro era muito grande, então ele tinha que ser preparado, porque a missão dele era enorme, ele tinha uma responsabilidade muito grande. Nós estamos aqui em igreja porque alguém começou, esse alguém foi Pedro, entendeu? Então alguém teve que dar o pontapé inicial. Então, sobre o Pedro não estava só a missão de liderar a igreja primitiva, mas de conduzi-la ao longo da história. Então, a missão que foi dada a ele foi estabelecida por Jesus, e era, mais uma vez, muito grande. Então, cada um de nós aqui tem uma missão, e todas têm o mesmo valor. Então, a responsabilidade é a mesma. Então, Jesus, ele trata com nós, como tratou com Pedro, ele vem tratar comigo e vem tratar com você. Porque se você está sentado aqui nesse banco, há uma missão para você. Você querendo ou não, você acreditando ou não, você achando que isso está certo ou não. Quanto antes você descobrir isso, e por experiência própria eu te digo, a tua vida vai ficar não mais leve, mas vai ter um propósito, vai ter um sentido diferente. Eu estava conversando com a minha esposa hoje, essa oportunidade que me foi dada de pregar, é a primeira depois que eu realmente assumi o meu propósito. Então faz 20 anos que eu conheço a Jesus, mas sempre eu dava um jeito de me esquivar daquilo que disse. Já preguei, nunca fiz nada de errado nesse, não é isso. Mas o propósito de estar aqui, de se entregar sobre o total comando dele, isso eu estou fazendo pela primeira vez. Então, assim, vocês não têm noção da paz que vai entrar no teu coração. A mesma paz que eu estou sentindo. Porque eu não decido mais nada. Então, isso não te traz paz? Quantas decisões você tomou hoje? Só hoje. O que você ia comer? Que hora que você levantou? O que você fez do almoço? Que você fez? Gente, é muita decisão, grande ou pequena. Agora, o que acontece? Às vezes você tem um trabalho, você tem uma empresa, você trabalha para alguém, você tem que
ter várias decisões. Agora, Jesus me leva para onde eu devo estar. Me coloca onde o Senhor quer que eu esteja. E aí você vai estar no caminho certo. E eu não estou falando sobre prosperidade financeira, não estou falando sobre bens, eu estou falando sobre propósito, sobre a tua missão nessa terra. O que Ele vai fazer, o que Ele vai derramar, isso não é problema teu, porque não é você que se manda, é Ele quem te governa. E eu sei que se Ele disse que não vai me faltar nada, não vai me faltar nada. E acabou. Então eu acordo amanhã, eu não sei o que eu vou enfrentar, mas eu sei quem está comigo, eu sei quem vai me conduzir. E pronto. Entendeu? Então, experimente vivenciar isso. Largue o controle, mas eu já larguei 100%. Eu te falo porque eu não largava 100%. Eu largava 50%, 60%, quanto eu queria. E vou falar para vocês, o fundo do poço não é um lugar bom. O fundo do poço emocional, espiritual, não é um lugar agradável de se estar. E se você está se sentindo assim, esse não é uma morada para você. Esse não é lugar definitivo, esse é lugar de passagem. Então, todos que vêm pregar aqui, todos que vêm levar uma palavra da parte de Deus para nós, é porque alguém quer te orientar. E esse alguém chama-se Jesus Cristo. Assim como Ele foi com Pedro, Ele é conosco. Amém? Então, Jesus ele tinha uma missão difícil com Pedro. Ele tinha que moldar um cara que falava sem pensar, que era impulsivo, que era impetuoso, ele agia muitas vezes de forma violenta. Não sei se alguém se identifica com algumas características, mas guarda para ti. E muitas vezes ele não agia com firmeza e segurança. Ele agia do jeito que dava. E quantas vezes a gente fez isso? E quantas vezes a gente quebrou a cara? Se você conseguir contar nos dedos das mãos, você está no lucro. Porque eu já passei dos 10, já não consigo mais contar. E o que acontece? Você tem que se posicionar. Você tem que reconhecer que você está errado. Você tem que reconhecer que você entregou para Jesus, entregue 100%. E você vai ver, não tem como ter transformação se Deus não tiver tudo de nós. Não tem como, é impossível, gente. Você vai viver de misericórdia. Você vai viver, vou deixar você respirando, mas você não vai ver a glória. Você não vai ver o pelo qual você nasceu, o motivo pelo qual você está aqui. E outra coisa que eu falo para vocês, que Jesus, quando Ele escolhe os seus seguidores, obrigado, Ele não escolhe as pessoas ideais, Ele escolhe as pessoas reais, como eu, como você. Porque Pedro tinha um monte de problema, tinha várias coisas. Nós temos muitas coisas que precisam ser moldadas, e por isso que a gente vem a uma igreja, por isso que a gente se reúne com os irmãos, por isso que nós temos comunhão, por isso que a gente participa de grupo de homens, de mulheres, que nós precisamos eliminar o nosso eu, a nossa natureza humana, senão você vai fazer besteira, e vai continuar fazendo. Quando o meu eu se manifesta, ele faz eu cair, cedo ou tarde, não tem como. Por isso que eu falo para vocês, experimentem entregar o controle. Talvez não seja repentinamente, precisa de um processo, mas tenha essa disposição. Jesus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de propósitos. O que isso quer dizer? Eu tenho um propósito, você tem um, cada um tem um propósito diferente, por isso que o corpo de Cristo é diferente. Então, com Pedro ele tinha um propósito, comigo ele tem um, com o Emerson ele tem outro, com o Jonas ele tem outro, e vai indo. Então, Jesus ele precisa, às vezes, ter mais perto, ele precisa dar mais atenção. Às vezes, você aqui dentro da igreja precisa de mais atenção, porque você precisa ser moldado. Eu preciso ser moldado, às vezes eu preciso estar mais junto. Às vezes, falar com um mentor, um líder espiritual meu, não é só uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, eu preciso estar todo dia, porque às vezes eu não sei agir sozinho. Tem áreas das nossas vidas que a gente não consegue avançar sozinho. E não é errado você pedir ajuda. Errado é você quebrar a cara. É muito mais difícil consertar do que você evitar um erro. Não é verdade? Quantos erros, depois que você fez, você fala, puxa, e agora? Tem coisas que você está consertando, às vezes, até hoje. E você não vai em um processo muito longo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Então, interessante que Pedro, ele tem uma situação que antes dele ser Pedro, ele era Simão. Então, se você chegasse lá às margens da Galileia e perguntasse por Pedro, em meio aos pescadores, o pessoal, mas quem que é esse cara? Quem que é esse camarada? Por quê? Porque ele era conhecido como Simão. Simão era o pescador, na verdade, era Simão Pedro. Então, lá no meio dos pescadores, ele era conhecido como Simão. E ele tinha a pesca como uma vocação, era o que ele sabia fazer. Ele aprendeu com o pai dele sustentava a casa, ele continuou sustentando através da pesca. Então, eles levavam os barcos para alto mar, lavavam as redes, lançavam as redes e viviam da pesca. Então, era a área de domínio de Simão. Ele sabia o que ele estava fazendo. Então, não era qualquer um que podia chegar lá e falar o que ele devia fazer. A tua área de domínio é engenharia. Se chegar eu que não entendo nada,
e for lá dar pitaco na do Jean, educadamente você vai falar, Rafael, não é bem assim. Mas ele não vai se sentir confortável. Né? E cada um aqui tem a sua especialidade. Então, quando entra um estranho, começa a falar aquilo que vocês... O que você sente? Você sente uma certa repulsa. Então, vocês vão ver o que vai acontecer com o Simão. Então, quando Jesus se encontra com ele estava fazendo o quê? Ele estava lavando as redes na praia. Existe uma canção que tem um certo tempo que quem mandou lavar as redes, vocês lembram dessa canção aí? Quem mandou você parar? Eu não sou pescador de rede, eu sou pescador de varinha de bambu na beira do açude. Não sei se alguém aqui sabe tarrafiar, sabe fazer isso. Tem essa experiência, alguém sabe disso? Então, quando você lava as redes, você não está parando, você está se preparando para voltar para o mar. Ele não guardou as redes, ele está lavando. Então, ele estava nessa situação quando Jesus foi encontrar com ele. Então, o que ele tinha feito a noite toda anterior? Vocês lembram da história? Tinha lançado a rede, lançou a rede a noite toda, mas não pescou nada. E eu estava pesquisando um pouquinho mais sobre essas redes da época, eram redes que tinham chumbo ao redor dela. Então, você imagina o peso. Para você pescar em alto mar, eu acredito que deve ser uma rede grande, porque não vai pescar com uma rede de 2 metros de largura. Era uma coisa muito grande. A gente vê, às vezes, os vídeos do pessoal na praia arrastando aquelas redes enormes. Devia ser muito pesado. E para ele ficar a noite toda, ele deve ter feito um esforço muito grande. E tudo que você faz com um esforço muito grande, sem ver resultado, aquilo se torna ainda mais difícil de fazer. Porque o resultado, ele te traz satisfação. Então, eu estou me esforçando, eu estou fazendo algo que me custa esforço, mas eu tenho um resultado, a satisfação me motiva a fazer de novo. Não é verdade? Quando você está lá no teu trabalho, o que é a tua remuneração? O teu salário, seja lá o que for, tua comissão, você vai, quanto mais esforço eu faço, mais resultado eu entrego, mais retorno eu tenho. Isso não te motiva a continuar? Mesmo que você atenda aquele cliente abençoado, aquela pessoa que não é tão educada, isso não importa, porque você tem uma satisfação com aquilo. Então, mesmo que seja desafiador, eu continuo fazendo. E era isso que Pedro estava fazendo, estava pescando. Tinha voltado na manhã, no dia seguinte, estava lá lavando as redes. E Jesus, ele vem vindo no meio de uma multidão, que ele estava vindo de outras pregações, de outras mensagens, e a multidão acompanhava ele até aquele lugar. E o que acontece? Ele vem vindo, vocês imaginam ele vindo lá de trás, de repente, olha, o barquinho do Simão. Aí eu pergunto para vocês, é coincidência ele ter encontrado Simão Pedro na praia, lavando as redes naquele momento? Vocês acham que é uma coincidência no meio de tantos pescadores? Não é. Havia um encontro marcado com ele. Há um encontro marcado com cada um de nós aqui essa noite. Não é, você não veio aqui para me ver, o irmão Jean, não, você veio aqui para encontrar com Jesus. E Ele está te esperando. Se você ainda não se decidiu, se você ainda tem dúvida, simplesmente confie. Te falo isso porque você escolheu nascer, você escolheu... Não, alguém te escolheu. Alguém sonhou com você. E nós estamos aqui. Então, um ensinamento que a gente tira disso é que Deus não faz nada de maneira aleatória. Outros falam por aí, Jesus não joga dados. É que, seja lá o que Deus quiser. Vamos lá, vai ter o barco. Não, estava tudo certo. Outro exemplo que a gente tem que Deus não faz nada de maneira aleatória, está lá em Gênesis 3,15, onde Maria já estava no Éden. Não fisicamente. Mas ele diz assim, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça, Satanás. Que mulher é essa? Maria, já havia uma promessa sobre ela nem existia. Você não existia, eu não existia, já havia uma promessa sobre nós. Não pode você não acreditar num Deus tão perfeito, que faz tudo de maneira organizada, que pega a tua vida, tudo errado, às vezes você está se sentindo todo sujo, te lava e te dá uma nova oportunidade. Entrega, a palavra hoje é entrega, confia, não vai faltar nada, não vai, você não precisa entender como vai ser feito, não precisa querer, meu Deus, mas a minha situação é muito difícil, como que o Senhor vai fazer? Eu não sei como vai fazer. Ele fez na minha vida e tirou água da rocha, praticamente, criou uma porta onde não existia, e ainda me honrou, e tem te honrado, e tem te mantido de pé. Essa é a mensagem. Esse é o plano de Deus para cada um de nós. Então, não há nada que não esteja debaixo do propósito dEle. Então, Deus estava revelando, através dessa mensagem aqui, de Gênesis 3,15, o plano dEle para derrotar Satanás. E quanto tempo depois? Nós estamos falando aqui de Novo Testamento, mas lá em Gênesis 3 ele já estava falando o que ele ia fazer. Então, para ele,
algo aleatório não tem como, não existe, né? Então Deus, Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu e nós viemos dele e vamos voltar para Ele. O céu, ele não é a tua morada, ele é a tua origem. Ele é a tua origem. Não é o teu destino, é a tua origem, você já estava lá. Porque se você estava no coração de Deus, onde Deus estava? No céu, você já estava com Ele, no coração dEle. Então, quando o cristão morre, ele volta para casa. Como que você tem saudade de algo que você nunca conheceu? Você já esteve lá. Por isso que você sente, eu quero estar no céu. Claro, você já estava lá. Não tinha total consciência, mas no coração de Deus você habitava. Então, Deus que escolhe tudo na eternidade, Ele não vai entrar no barco de Pedro, de Simão, por acaso. Então, Jesus pisa no barco dele e fala assim, tira o barco da praia. Aí eu fico imaginando, você pescador há sei lá quantos anos, chega um cara que ele nunca viu, porque Jesus não havia se revelado, ainda não havia se revelado a ele, e pisa no barco dele, no local de trabalho, no local que ele mais estima, que ele tem o domínio, e fala, tira esse barco daqui. Eu fico imaginando ele estar com a cabeça baixa, lavando as redes, ele olha o pé rachado, porque Jesus caminhava o dia inteiro, de sandália, provavelmente deveria ser assim. A gente que mora no sítio sabe como é que é, né? O pé rachado, quem tem o pé rachado já teve, não precisa erguer a mão. Amém? Sem constrangimento. Amém, gente? Então ele olha e fala, mas quem é você que está me dando ordem dentro do meu território, dentro do meu domínio? Aí o que acontece? Mas ele olha e vê uma luz nos olhos daquele Galileu e fala, não é qualquer um. Simão, ele olha e vê Jesus, ele não chega apresentando as suas credenciais, olha, eu sou Jesus Cristo, eu sou o Salvador, eu vou vencer Satanás, vou vencer o mundo, vou vencer o pecado, vou morrer, vou ressuscitar. Não, ele simplesmente pisa no barco e dá uma ordem, ele não fica pedindo se ele quer. Pisa no barco e fala, tira esse barco daqui e vamos para o mar. E o que acontece? Quando ele pisa no barco, ele entra, Simão não estava sozinho, tinham mais dois com ele, e ele começa a pregar para aquela multidão que estava na praia. E quando ele prega, aquela mensagem vai entrando no coração de Simão, vai entrando nos outros dois que estavam ali na sala VIP do barco, e ficam ouvindo a mensagem, e vai começando a tocar o coração dele. Porque o que acontece quando Jesus entra na nossa vida? A primeira coisa que ele faz, ele tira o controle das nossas mãos. O que ele fez com Simão? Tirou o controle. Cara, pega esse barco e vai para lá. Ele não controlava mais. Porque na noite anterior, o que ele fazia? Ia para o barco para lá, ia com o barco para cá, tentava jogar a rede, fazer o que ele queria. Mas naquele outro dia, naquela manhã, foi diferente. Jesus entrou e falou, agora é comigo, agora vai. Ele, por dentro, ele pode ter reinado, ter ficado rabugento, mas ele obedeceu, ele foi. Amém? Então, o que acontece? Jesus fala, a partir de agora é do meu jeito. Se você quer assim, fale para Jesus. Jesus, a partir de agora, controla a minha vida do teu jeito. Porque o meu não é bom. O meu não me levou a lugares agradáveis. Que o Senhor possa conduzir cada um de vocês, com total controle sobre vocês. Né? Porque existem características da nossa vontade, que ela pode ser boa e ela pode ser agradável. Mas existe um atributo que nem eu nem você pode ter. Qual é? Perfeito. Nossa vontade nunca vai ser perfeita, nunca. Mesmo que a tua intenção seja a melhor possível. O único atributo que só Deus pode dar é que a perfeita vontade dele vem sobre nós. Então, para que isso aconteça, nós precisamos entregar. E isso que estava acontecendo, era o processo que estava acontecendo na vida de Simão. Porque o que acontece? Deus sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos. A gente, às vezes, tem uma proposta que, aos nossos olhos, é muito agradável. Mas o amanhã você não conhece. Deus vê o que você não vê. Deus ouve o que você não ouve. E Deus conhece as pessoas que vão se aproximar de ti. Por isso que muitas vezes Ele tira. Porque não quer que a gente se frustre. Porque o controle está sobre Ele. Amém? Então, se você entrou aqui preocupado com o que você vai ter que fazer amanhã, ansioso, Deus vai trazer descanso para a sua alma. Porque Ele já foi na frente. Ele já foi. Isso aqui para Deus já é passado. Vocês têm ideia disso? Se eu tenho dia para nascer e dia para morrer, o filme já passou tudo.
Vocês estão entendendo isso? Conseguem compreender isso? Já é passado. Só que você consegue, através das suas decisões, conduzir a tua vida ou da maneira que você quer, ou da maneira que Deus quer. Amém? Então, um dos maiores desafios que a gente tem é entregar o controle para Deus. E uma oração que Deus ama ouvir é assim, ó, repita aí comigo: Senhor, eu já fiz tanta bobagem na minha vida, tomei tanta decisão errada, toma o controle da minha vida nas tuas mãos. Amém? Aí Deus fala assim para nós: ah é? Então deixa comigo. A partir de agora você entendeu o que eu vou fazer. Amém? E quando Deus, ele senta no banco do motorista, que a partir de agora a gente entendeu que o controle, o governo, o domínio, a condução está nas mãos de Deus. Quando ele senta no banco do motorista, ele nem sempre vai pegar as melhores estradas. Não sei se você consegue comparar a tua vida antes de um cristão e pós-cristão. O que acontece? Por que ele pega as piores estradas? O que vocês acham? O que vocês imaginam? Ele fala, pô, vou para cá desburacado. Não é que nem o Google que te leva pelo caminho mais correto, pelo caminho de estradas melhores. Jesus não faz isso. Sabe por quê? Para você parar de olhar para a estrada e começar a olhar para o motorista. Quando vocês estão viajando e você confia no motorista, você tem até coragem de dormir no carro. Se você não dorme, não precisa falar. Mas se você consegue dormir, é porque você está confiando. Quando você viaja de ônibus ou de avião, seja lá o que for, você descansa por quê? Porque você confia que está conduzindo. Então, a partir de hoje, Deus conduz o veículo da tua vida, da tua família, do teu trabalho, daquilo que você ainda não conseguiu entregar. Então, é para você parar, para a gente parar de olhar para a estrada. Ah, está vindo buraco, Jesus. Você tá com o controle na mão? Não, então deixa. Se o carro bater lá e quebrar, quem que vai pagar o conserto? Jesus Cristo, dando uma analogia, tá, gente, para a gente entender melhor. Amém? Então descansa, fica em paz, porque você já está nos braços do Senhor. Né? Quem dirige a sua vida não dorme. Alguém viu aí que Jesus já dormiu? Não. A Bíblia diz, Jesus não dorme. A gente dorme porque a gente precisa, Jesus não, ele continua vigiando a gente o tempo todo. Né? Então Jesus começa a pregar no barco, e a palavra fazendo efeito no coração da multidão, mas também vai fazendo efeito no coração de Simão. E quando Jesus termina de pregar, ele diz assim, vamos para alto mar, que agora nós vamos resolver mais uma situação aqui na tua vida, Simão. E imagina os três se afastando, né? E o pessoal, os outros pescadores olhando e falando, pô, está indo, né? Pescou a noite inteira, não pegou nada, tentando entender quem era aquele homem. Então Simão e os três ali estavam tentando entender quem que estava no barco dele dando ordem. E sem, às vezes, eles questionar, eles estavam indo, né? E Jesus mandou parar o barco e disse assim, lança a rede aí, Simão. Aí ele olha para Jesus e falou, olha, eu lancei a rede a noite inteira, eu não pesquei nada, mas, segundo a tua palavra, eu vou lançar novamente. Então eu já tenho mais um princípio, mesmo que eu seja teimoso, é segundo a palavra de Deus que eu vou fazer. Mais uma vez, o domínio não está sobre nós. O que aconteceu? Interessante, que é a mesma rede, é o mesmo barco, e é o mesmo mar. Qual que é a diferença? Uma noite o cara não pega nada, na outra ele está lá lançando a rede, sob as ordens de Jesus Cristo. Então o que acontece? Não mudou a rede, não mudou o barco, mas agora ele tem uma presença dentro do barco. Quem fez aquelas redes se encherem foi a presença de Jesus no barco. Se você tem a presença de Jesus, você vai ter a direção. Se a direção ainda não veio, fica calmo, vai vir, mas o mais importante é a presença. A presença vai te levar para onde você deve estar, amém? E Simão lança a rede e faz, acredito que seja a maior pesca da vida dele, foi a pesca maravilhosa, encheu tanto aquela rede, encheu tanto aquele barco, ele quase virou, aí ele começa a gritar, e fala, gente, vem, está cheio, tem para todo mundo. A bênção sobre nós, ela é transbordante, transbordante. Ele não conseguiria consumir todos aqueles peixes. Tem Bíblia que fala que eram peixes enormes, não eram peixinhos, eram peixes muito grandes. Né? E o que acontece? Ele grita para o povo, e Deus ele tem o poder de fazer algo tão grande,
que Ele vai impactar a nossa vida. Eu acredito que a minha família, que ainda não conhece a Cristo, vai ser impactada pelo amor de Deus que se move através de mim, que se move através de você. Amém? Não se preocupe, Deus está cuidando de tudo. Né? Aí o que acontece quando Simão vê isso? Ele entende o milagre, e ele não consegue explicar. O milagre você não explica, você vive o milagre. Não tem como explicar o milagre quando ele chega. Aí ele pega e pede perdão para Jesus, ele se lança aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, eu me arrependo. Aí Jesus olha para ele e diz, Simão, larga tudo e me segue. Aí o que acontece nessa hora? Jesus fez o quê? Pegou o cara e falou, você vai pescar a maior pesca da sua vida, eu vou encher o teu barco, vou encher, todo mundo vai ver que você é um grande pescador, mas agora que está tudo cheio, larga tudo isso aí e vem comigo. Por que Jesus fez isso? Não era mais fácil ele chegar, só dar uma ordem, né? Ordenar que as coisas aconteceriam, mas ele fez tudo aquilo ali. Por que vocês acham que ele esperou o melhor momento de Simão para chamá-lo? Para fazer largar tudo, porque ele parou de ser pescador, não parou? Por que ele fez isso? Porque seguir Jesus, quando está tudo bem, é o contrário, quando está tudo ruim, é muito fácil. Não é verdade? Quando que a gente procura Jesus? Quando a gente está na pior, quando a gente está no fundo do poço. A gente fica fragilizado, a gente fica necessitado, precisa de ajuda, a gente já tentou todos os recursos e não conseguiu. Então, quando as coisas estão ruins, é fácil ir para Jesus. Se está tudo numa fartura, numa bonança, a gente tem que tratar nosso caráter. Então, era isso que estava acontecendo com Simão. Né? Então, Jesus fez o que? Ele provou a fidelidade. Né? Então, não é o quanto eu tenho de Deus, quanto você tem de Deus, mas o quanto Deus tem de nós. É quanto Deus tem de nós o que importa. O que você fala que tem, fica um pouco razoável, mas o quanto Deus tem de nós, isso não tem como negar. Isso está nas nossas palavras, isso está nas nossas ações, isso está como nós tratamos nossa família, como nós tratamos nossos irmãos, os colegas de trabalho. Isso não tem como esconder. O quanto Deus tem de nós. E isso que realmente importa. Amém. É o nível de renúncia que você tem. É o nível de renúncia que você faz para manter o seu relacionamento com Cristo. Os homens, eles aplaudem conquistas, mas o céu aplaude as renúncias. Para você ser cristão, aqui há pouco tempo tivemos batismos e tantas outras coisas, você renunciou à sua velha criatura para que Jesus pudesse habitar em você. Hoje você fez renúncias, amanhã eu vou ter que fazer renúncias, todos os dias. Por quê? Porque eu sei que se eu fizer certas coisas, eu vou desagradar meu Deus, que habita em mim. É renúncia. Por isso que o céu aplaude renúncia, não aplaude conquista. Não quero aqui dizer que você não vai conquistar, você vai, mas isso pouco importa. Importa quem você é para Deus, o quanto Deus tem de você. Você vai andar com carro, você vai ter as coisas, trabalha para isso que você vai ter. Mas o mais importante é o tanto de renúncia que você faz. Amém? Estão me entendendo? Tudo certo? Então vamos lá. Então renúncia é aquilo que te custa para deixar. Se não vale nada para você, você acha que vai valer alguma coisa para Deus? Então que a gente possa tomar vergonha na cara. Quando for fazer algo para Cristo, não entregar migalha, não entregar resto, entrega o teu melhor. Quando você pede algo para Cristo, você pede pela metade? Eu acho difícil, você quer por inteiro, né? E até mais do que você consegue, às vezes, eu quero um carro. Às vezes você nem consegue manter o carro, mas está pedindo para Jesus. Então, quando você vai entregar, também entregue algo que te custe tempo, que te custe sacrifício. Então, a salvação ela é de graça, mas o reino ele é tomado à força. Salvação Jesus te deu, mas o reino você precisa lutar por ele, todos os dias. Todos os dias você precisa renunciar. Amém? Quanto mais alto Deus te levar, maior é o nível de renúncia que você vai ter que ter. Tem lugares que não é para você estar. Tem lugares mesas que não é para você sentar. Ah, mas o meu amigo está. Mas ele não é você. Amém? Amém? Estão me entendendo? Então vamos continuar. E todo homem e toda mulher com autoridade no reino de Deus é um homem ou uma mulher com muita renúncia. Então a gente que é cristão entende a luta do outro, porque é muito forte. Para uns mais, para outros menos. Depende daquilo que o Satanás mais te provoca, mais tenta você. Então a renúncia vai te aproximar, vai firmar os laços que nós temos com o nosso Salvador.
O Espírito Santo que vai dizer como você vai andar. É o Espírito Santo que vai dizer com quem você vai se relacionar. Onde você vai trabalhar. Com quem você vai fazer negócio. Não é mais você. Espírito Santo não é um sentimento. É uma pessoa. Ele está aqui. Quando você for para casa, Ele vai com você. Quando você for trabalhar, Ele vai com você. Quando você está dormindo, Ele está acordado, te protegendo. Esse é o Espírito Santo. Tenha relacionamento com Ele. É uma pessoa. Jesus falou, não vou deixar vocês sozinhos. E realmente não deixou. Se você se remete, se você se entrega ao Espírito de Deus, você sente o mover dEle. Se é urgente, Ele age urgente. Se não é tanto, Ele te trata. Mas você sente que Ele está com você. Amém? E Pedro, Simão Pedro, ele vai viver esse nível de renúncia. Voltamos lá para Mateus 16, 13. Para a gente já vai para o final. No versículo 13, ele faz uma pergunta no macro, né? O que esse povo diz que eu sou? Né? Então, aí no 14, alguns dizem que ele é João Batista. Aí, o que acontece? Jesus traz a pergunta para o micro. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que Jesus é lá fora da igreja? Quem que nós falamos? Como que a gente apresenta Jesus para as pessoas? Você tem vergonha ou você tem orgulho de pertencer a Ele? Como que você reage? Só para você pensar, para eu pensar também. Né? Nós precisamos ter essa autoridade, porque nós temos autoridade, através do Espírito que se move em nós. Eu sou um vaso de barro, já falei isso aqui outra vez. O valor não está no vaso de barro, o valor está naquilo com o qual o vaso é preenchido. Quando o valor estiver no vaso, com certeza, eu vou ser quebrado, mais uma vez. Porque eu preciso, vai lá para o fundo, amassa de novo, porque você não entendeu que você não tem o valor. Quem tem o valor é o Espírito Santo que se move através de nós. Então, se vem alguém aqui que canta bem, maravilhoso. É o poder, o dom, o talento que Deus derramou. Se você fala bem, amém. Mas é Deus quem te deu. Todas as habilidades foram Deus que nos deu. Amém? Vocês estão entendendo? O valor está em quem habita em nós. Amém? Então, quando ele vai lá no 17, ele fala assim, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne nem sangue que te revelou. Então, vamos finalizar aqui falando assim, Simão estava acabando de ter uma intimidade com Cristo, e ele já teve um nível de revelação altíssimo. Poxa, ele falou para Jesus. Jesus fala, mas quem revelou? Porque Jesus não tinha falado quem ele era. E de repente Simão fala, tu és Cristo. Quando você se batiza, qual que é a primeira confissão que você faz? Tu és Cristo. O que Pedro estava fazendo aqui? Confessando a Jesus. A confissão de Pedro. Tu és Cristo. Pronto. Não precisa, ele reconheceu. E o que acontece? Portanto, agora eu te digo que você é Pedro. Aí o que acontece? Agora vai lá no 17, bem-aventurado és tu, Simão. É Simão? É Pedro? O que Jesus está fazendo aqui? Dando uma identidade para ele. Agora você é Pedro, agora você é meu, agora você tem propósito. Né? Você renunciou, você começou a caminhar comigo, eu vou me revelar a você, e você vai fazer a minha vontade. Agora eu vou firmar a sua identidade. Então trabalhou o caráter, trabalhou, se mostrou, ordenou, viu o poder que ele pode ter, o que ele pode fazer, falou, agora você vem, que agora você não é mais Simão, agora você é Pedro. Por que Simão? Então lá, de novo, então no 17, bem-aventurado és tu, Simão, e agora é Pedro, porque Simão é o quê? Pescador de quê? E Pedro é o quê? Pescador de homens. Esse é o mistério que Deus tem para ele e para nós também. Então, antes de Simão saber quem ele era de verdade, ele precisou saber quem Jesus era. Então ele soube quem é Jesus, por isso que ele confessou Jesus. Amém? Tu és o Cristo. E Jesus olha e fala para ele, tu não é mais Simão, tu não pesca mais peixe, agora tu é Pedro, pesca homens. Quando você sabe quem você é em Deus, agradar a Deus não é mais uma opção, é um objetivo de vida. Que amanhã, hoje, todas as oportunidades, nosso objetivo é agradar a Deus. Amém? E com essa mensagem eu encerro o que Deus colocou no meu coração, que Deus possa edificar cada um de nós aqui, né? E que nós saibamos onde encontrar a força necessária para continuar avançando. Lembre, o controle não está mais na tua mão.
Eu não sei quando que o Espírito Santo vai começar a trabalhar, mas talvez já comece hoje. Não se espante, não se assuste, não queira saber todas as respostas. Quando Deus abre uma porta, você entende na hora. Quando Ele fecha, você entende mais para frente. Amém, gente?